Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre anticoncepcional. Na semana do emagrecimento feminino, não tem como falar de emagrecimento, mulher, e não falar sobre anticoncepcional, né? Eu acho que é um dos assuntos que acaba deixando grande parte das mulheres em dúvida. Será que o anticoncepcional atrapalha o emagrecimento, ajuda? O que acontece quando a gente faz o uso anticoncepcional via oral, injetável? Então, assim, a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre esses pontos hoje, tá? Vou pedir para vocês pegarem a água de vocês, pegarem um papel e uma caneta para vocês não perderem nada, tá? Hoje eu vou revelar um mistério muito grande no meio da mulherada que vive reclamando, falando que quer emagrecer e não emagrece por conta do uso anticoncepcional. Se você for essa pessoa, fica atenta até o final, que eu vou te contar se realmente tem relação ou não e por que pode estar tendo relação, tá? Com essa questão do emagrecimento. Tá. Eu tenho Implamon. E depois que eu coloquei, ele senti que desandei legal. Beleza, eu vou falar sobre algumas coisas relacionadas ao tipo do anticoncepcional e como que vocês podem estar se relacionando com isso, beleza? Primeira coisa que eu preciso saber é o primeiro dia que vocês estão participando dessa live ou vocês participaram das lives anteriores? Só recapitulando, na segunda-feira a gente falou sobre TPM, na terça-feira nós falamos sobre síndrome do ovário policístico e ontem nós falamos sobre endometriose. E assim, para quem está desde o primeiro dia, vai perceber que praticamente todas as orientações relacionadas à saúde da mulher têm a ver com intestino, tem a ver com alimentação. Então não tem como, meninas, a gente falar sobre anticoncepcional e não levar em consideração o uso assim, né, na verdade, os seus hábitos alimentares e o que você tem feito dentro desse período que você começou a utilizar o anticoncepcional como seu método de vi todas as aulas. Magda, bom demais saber que você está participando desde o início. Em relação à saúde da mulher, tem muita coisa que vocês não sabem. E às vezes vocês ficam perdidas ou ficam perdendo tempo sem saber o real motivo. Eu tô abrindo aqui certinho, que eu anotei algumas coisas para falar com vocês. E vai ser muito importante a gente falar sobre alguns pontos aqui. Bom, será que é verdade que o anticoncepcional atrapalha o emagrecimento? Será que é verdade que o anticoncepcional retém líquido? O anticoncepcional acaba trazendo mais celulite ou não? Será que o anticoncepcional ele me ajuda a emagrecer? Ele faz a minha pele ficar mais bonita? Ele deixa meu cabelo mais sedoso? Bom, a verdade é que é assim. Vai depender de cada caso, né? O anticoncepcional ele pode sim te trazer uma melhor estética no sentido de pele, né, relacionada à acne, pode trazer, às vezes, a questão do cabelo, às vezes a mulherada fala que o cabelo fica mais bonito, né? E isso vai depender de qual anticoncepcional você usa, certo? Quais são os hormônios, qual que é a dosagem. Vai depender há quanto tempo você está utilizando e vai depender também da sua fisiologia, do seu corpo. Pode ser que seu corpo aceite bem, pode ser que não. Então, assim, falando hoje da questão científica, falando de comprovação científica, eu não tenho uma comprovação científica que fala assim, Ariane, o anticoncepcional não, como se diz, atrapalha quem quer emagrecer, não ajuda quem quer emagrecer. Eu não tenho hoje um artigo para poder falar e afirmar isso. Mas olha que interessante. Quando a gente fala do anticoncepcional, muitas vezes ele é utilizado não só como meio para não engravidar, certo?
vocês precisam entender que o anticoncepcional, ele pode ser utilizado, e muitas vezes ele começa a ser utilizado lá na adolescência para quem tem muita cólica menstrual, para quem tem um fluxo muito intenso, né? Então, como forma de regular essa parte aí de fluxo, a gente acaba muitas vezes sendo orientado a fazer o uso do anticoncepcional. E o que eu preciso deixar vocês, assim, bem, de uma forma bem esclarecida? Não é que seja errado, mas existem outros métodos menos invasivos. Como assim, Ari, menos invasivos? Vocês concordam comigo quando a gente fala, por exemplo, de hormônio, ou então quando a gente fala assim, fulano tá tomando bomba, ciclano usou hormônio para emagrecer. Quando a gente fala esse tipo de coisa, a gente está sendo um pouco, nós mulheres, né? A gente está sendo um pouco preconceituosas no sentido de quem faz uso do anticoncepcional todo mês também está tomando uma bomba. Porque o seu corpo está recebendo uma carga muito grande de hormônio que é sintético. Ariane, assim, hormônio sintético, sim, porque o seu corpo não está fazendo aquilo ali para você. Ele está fazendo algo que ele está sendo estimulado. Então, o anticoncepcional, ele vem para estimular algo que você, por conta própria, já deveria estar fazendo. Tá, mas e aí? Eu estou usando anticoncepcional, já tem 9 anos, 10 anos, eu uso anticoncepcional desde os meus 15, vamos supor, né? Que acontece muito com vocês. Tá me atrapalhando? O que será que está acontecendo comigo? Bom, vamos lá, pensem comigo. O anticoncepcional, muitas vezes, ele faz com que o nosso hormônio, a testosterona, que já é às vezes 30 vezes inferior aos níveis dos homens, ele faz o quê? Ele faz com que a nossa testosterona diminua. Então, com a testosterona diminuindo, a gente tem uma dificuldade de ganhar massa magra. Aí, olha que interessante. Ariane, mas você está falando de emagrecimento, você não está falando de ganho de massa muscular. Tá, mas você sabia que o seu emagrecimento depende totalmente do seu ganho de massa magra? Olha só que loucura. Quando a gente aumenta o ganho de massa magra, a gente aumenta a queima de gordura corporal. E muitas vezes, nós mulheres temos aquelas gorduras localizadas em regiões que você fala assim, meu Deus, parece que aquela gordura tem vida própria e ela escolhe que ela quer morar ali, naquele lugar e não sai à custa de reza nenhuma. Por quê? Porque nós, mulheres, já temos a testosterona inferior ao homem e nós, mulheres, a grande maioria, né? Eu estou me incluindo, mas eu não faço uso de anticoncepcional e nunca fiz. Então, vamos lá. A maioria das mulheres fazem uso do anticoncepcional por muito tempo e isso faz com que os níveis de testosterona caiam e isso faz com que você ganhe menos massa magra, que você tenha mais dificuldade para queimar gordura, que você aumenta a sua inflamação, consequentemente você aumenta a sua celulite, consequentemente você aumenta a sua retenção de líquido. E olha só, tudo isso que eu estou falando são sintomas que vocês sempre acabam reclamando quando procuram um profissional para ajudar vocês. Ou quando você fala assim, gente, eu não sei mais o que fazer, o meu metabolismo tá lento, ele não responde mais como ele respondia antes. Pensa comigo, por quanto mais tempo, por mais tempo que você faz uso do anticoncepcional via oral ou via injetável, você está ali retardando o seu processo. Tá bom, Ariane, então quer dizer que agora eu faço uso anticoncepcional, já tem 6 anos, né? Já tem 10 anos, já tem 20 anos, tô fazendo uso anticoncepcional, então agora eu não vou emagrecer? Não, peraí, eu tô te contando que o anticoncepcional, ele pode sim interferir no processo de emagrecimento, mas você pode emagrecer com ele. Como? Fazendo duas coisas. Quando você treina, quando você faz atividade física, você estimula o aumento da sua testosterona, certo? Então você vai ali tentar brigar com aquele anticoncepcional para não abaixar demais os seus níveis de testosterona, beleza?
Quando a gente está falando também sobre emagrecimento, o que vocês têm o péssimo hábito de fazer? O péssimo hábito de comer pouco. Olha, não vamos muito longe, não. Antes de começar essa aula, eu estava ali fazendo a unha e a manicure me perguntou, me fez a seguinte pergunta. E olha se você já não se fez essa pergunta ou se você já não pensou dessa maneira. Ela falou assim: Ariane, eu tô querendo emagrecer e eu estou fazendo uma dieta por conta própria. Ponto. Aí ela veio e falou assim: se eu chegar em casa agora e comer um bife com tomate, tá certo? Aí o que eu respondi para ela? O que você comeu ao longo do dia todo? Aí ela falou para mim assim: uma refeição só que eu fiz, essa vai ser a segunda. Falei, tá. Então você não vai conseguir emagrecer dessa maneira. Por quê? Olha só o que isso tem relação com o uso do anticoncepcional. Pessoas que comem poucas vezes ao dia, eu não estou falando para você comer de 3 em 3 horas. Estou falando de poucas vezes ao dia. Uma refeição, 2, 3 refeições no máximo. Quem faz no máximo 3 refeições ao dia está correndo um grande risco de ficar com metabolismo lento. E aí, com o seu nível de testosterona baixo, por conta do uso anticoncepcional, você acaba dificultando ainda mais a queima de gordura. E aí, se você não come da maneira correta, se você está comendo menos do que você deveria, isso vai de encontro com o quê? Vai de encontro com uma deficiência calórica diária. O seu corpo entende que você está trabalhando na reserva. E aí, ao invés dele queimar a gordura, utilizar aquela gordura como fonte de energia, ele estoca a gordura e faz você queimar massa muscular. E aí você não consegue emagrecer, você fica flácida, você não consegue ver melhora na sua qualidade da pele, você reclama que tá flácida e você tá fazendo exercício físico 3 vezes na semana, vamos supor. E aí você fala assim, gente, mas esse treino não resolve, não. Eu preciso tomar alguma coisa ou esse anticoncepcional tá me atrapalhando. Não. O anticoncepcional, ele não vai atrapalhar todo o processo. Ele pode deixar o processo mais lento, tá? Ele pode fazer com que o seu processo fique com uma barreira. Em determinado momento ali, provavelmente você vai ter dificuldade de ver uma definição corporal por conta dos níveis, né, dos hormônios ali, está muito mais elevada em relação àquela pílula que você está fazendo uso. E muitas vezes o que acontece? Você esquece que por longo período, você utilizando aquilo ali, o seu corpo está trabalhando como se ele fosse um ator. Como assim um ator? Quando eu interpreto um personagem, eu, Ariane, estou aqui, porém eu estou sendo outra pessoa. E aí, você não me conhece, você está conhecendo aquele personagem. É mais ou menos isso que acontece com o nosso corpo quando você usa anticoncepcional. Você não conhece ele, você conhece o personagem que aquele anticoncepcional está fazendo o seu corpo viver. E aí, quando a gente tira o anticoncepcional, quando você retira o uso dele, você demora um certo tempo para se adaptar àqueles sintomas diferentes que têm aparecido. Aí é a hora que você às vezes tem um fluxo bastante ativo, às vezes você sente mais cólica, às vezes começa a aparecer acne na pele, às vezes você reclama também que o cabelo começa a cair, tá? E tudo isso por quê? Porque você passou um longo período colocando doses excessivas de hormônio no seu corpo e trabalhando com ele da maneira fake, tá? E aí o que eu te pergunto? Você já parou para pensar que o lance maior em relação ao uso anticoncepcional não deve ser apenas para a gravidez? Tipo assim, não, eu vou tomar anticoncepcional porque eu não quero engravidar. Tá, você não quer engravidar hoje, mas pode ser que se você queira engravidar daqui 5 anos, daqui 10 anos, não sei, ou nunca queira engravidar. Porém, você sempre vai querer se ver bem, com a autoestima elevada, você vai querer
ter uma boa disposição. E se você faz uso desse método durante muito tempo e principalmente não se preocupa com o que pode vir acarretar outros problemas, você infelizmente pode ter um prejuízo elevado lá na frente. Então, assim, tem o risco de trombose, né? Que a grande, assim, hoje está cada vez maior o índice de mulheres com trombose por conta do uso do anticoncepcional. E muitas vezes não precisa ter usado anticoncepcional por muito tempo. Então, por isso que é interessante você conhecer outros métodos. Ariane, que método você me indicaria? Eu não sou ginecologista, então eu não posso interferir nessa parte, mas o que eu preciso dizer para você existe outros métodos menos invasivos, como, por exemplo, o DIU de prata, entendeu? Que hoje em dia tá bem, assim, o DIU de cobre, né? Então, o Mirena. Então, você pode fazer o uso de outros métodos para poder auxiliar. Ariane, o tal do chip, o que você me diz? Gente, vai depender, tá? Porque muitas vezes a pessoa coloca o chip, não sei se vocês já ouviram falar, e aí colocam outros hormônios junto ali para poder fazer um outro papel. Então, a gente só vai poder falar do que a gente sabe que está acontecendo. Qual que é a melhor maneira de você saber o que você está fazendo? Você trocar uma ideia com o seu médico. Uma dica que eu dou, uma sugestão que eu vou te dar se o seu médico ele só tiver uma visão, procure uma segunda opinião, tá? Hoje nós precisamos de ter opiniões distintas para que a gente escolha qual caminho que a gente quer seguir e para de seguir o caminho que o outro quer que você siga. Porque antigamente tinha muito disso, né? Não, você vai fazer isso aqui e pronto. O médico que sabe, eu vou seguir isso aqui. Hoje você não precisa mais. A gente tem um leque muito grande de profissionais, muito bons, que você pode trocar uma ideia, que você pode expor toda a sua situação, toda a sua preocupação, todo o seu histórico familiar, né? Às vezes você tem histórico de câncer na família, histórico de trombose na família, e tudo isso tem relação não só com os nossos hábitos diários, mas também com os nossos genes, né? Com o nosso DNA. Para quem não sabe, eu sou especialista na área de nutrigenética. Então, quando a gente faz o exame de DNA, a gente consegue ver toda, assim, a estrutura do nosso mapa genético. E a gente consegue ali saber que genes que a gente tem, tanto os genes bons quanto os genes ruins, e dependendo se ainda não foi manifestado algum tipo de patologia, né? Ou intolerância alimentar, alguma coisa nesse sentido, a gente consegue silenciar esse gene. E olha que legal, imagina isso num futuro aí, daqui 10, 15 anos, sendo utilizado esse método, né, de teste genético para a gente poder fazer nas crianças quando elas nascerem. Igual faz o teste do pezinho. Então, assim, tem muitas coisas que a gente vai conseguir melhorar, porque a medicina tem evoluído bastante, e a gente está conseguindo acompanhar isso aí. Mas hoje vocês precisam entender que o uso do anticoncepcional, ele pode te atrapalhar no emagrecimento. E se você não quer que ele te atrapalhe, você precisa de duas uma. Analisar se ele está fazendo bem para você, como estão os seus níveis de hormônio, se você está bem, se você dorme bem, se você tem uma boa qualidade do sono, se você é uma pessoa disposta, porque às vezes você se sente indisposto o dia todo, trabalha praticamente arrastado, não consegue fazer atividade física, ou quando vai fazer atividade física, tá ali totalmente, assim, empurrada, sabe? Então, é muito importante vocês terem em mente isso e, principalmente, trocar ideias com profissionais que sabem do que estão falando. Infelizmente, tem muita coisa, assim, a gente tem que ver profissionais bons, profissionais ruins, e então a gente precisa ficar cada vez mais criterioso. Porque quando a gente fala da saúde da mulher, gente, é muito importante a gente se cuidar, é muito importante a gente ter esse conhecimento. Eu tô batendo nessa tecla desde segunda-feira. Por quê? Porque hoje a grande maioria dos casos que chega aqui para mim, de pessoas que já tentaram emagrecer a qualquer custo, ou já tiveram muito insucesso no processo de emagrecimento, é porque não olharam para dentro, olhou só para a parte de fora, só para o corpo, só para avaliação física, percentual de gordura, balança, não olharam para intestino, não olharam para essa questão hormonal, não olharam para
a questão do fígado, que às vezes não está fazendo o processo de detoxificação que precisa, não olharam para a questão do tipo de alimentação que está levando, se está inflamando o seu intestino, se você está desenvolvendo intolerância alimentar. Olha que interessante. Quando a gente fala de método, né, anticoncepcional, a gente também está falando de intestino. Porque se você é uma pessoa que faz o uso do anticoncepcional por muito tempo, e aí você tem dificuldade com o seu intestino, ou seu intestino é muito solto, ou você tem o intestino mais travado, você não consegue reconhecer o que está acontecendo. E aí, com o passar do tempo, você começa a desenvolver intolerâncias alimentares. Aí você fala assim para mim, tá, Ariane, mas intolerância alimentar é porque eu não produzo uma enzima que quebra um determinado tipo de macronutriente que está ali, ou então de, sei lá, qualquer outra coisa, ou de proteína, né, não sei, que está ali naquele alimento. Beleza, mas você sabia que o nosso intestino, ele vem pronto. E aí você vai cuidando dele. É como se fosse uma horta. Você recebe a terra e você vai plantar. Você plantar certinho e regar certinho, ele vai te dar frutos bons. Você recebeu a terra, não plantou e não regou, aquela terra não vai dar nada. O nosso intestino é assim. Se você só dá coisas para ele que intoxica ele, que inflama ele, o que ele vai fazer? Ele não vai fazer o que ele precisa. Ele vai trabalhar contra você. E aí isso está relacionado diretamente com o seu emagrecimento. Muitas vezes isso vai estar relacionado com uma síndrome do ovário policístico, com uma endometriose, entendeu? Então você precisa pensar nisso como um conjunto. Não tem como eu querer trabalhar o emagrecimento com você sem eu pensar nesses pontos. Porque às vezes eu te dou uma dieta muito restritiva e você acaba tendo um déficit calórico, você acaba colocando o seu metabolismo mais lento e você acaba ainda assim diminuindo mais os seus níveis de testosterona, perdendo massa muscular, acumulando mais gordura, ficando mais inchada e o peso na balança só sobe. Já perceberam? Já pensaram por esse lado? Então, quando a gente fala de emagrecimento, tem tudo isso relacionado. E tem uma coisa muito interessante que acontece também, que vocês às vezes não pensam, é assim, Ariane, mas eu tô bebendo muito chá, eu tô bebendo muita água e mesmo assim eu tô inchada. Tá, o seu processo de inflamação intestinal relacionado com a saúde da mulher, ele faz, sabe o quê? Ele vai fazer você ficar com o corpo todo inflamado. E assim, o processo de intoxicação alimentar, ele começa de dentro para fora. E quando o intestino ele está muito saturado, que a gente chama de disbiose, ele acaba fazendo um processo inverso. E ele é muito silencioso. Se você não presta atenção no que você come, se você é aquela pessoa que tem uma rotina muito agitada, correria do dia a dia, come qualquer hora, não consegue ter horário para ir ao banheiro, não fica atenta às mudanças que tem no seu corpo, você às vezes vai deixar passar despercebido. E quando você for parar para pensar no que aconteceu, já pode ser tarde demais. Ou então você vai ter que passar por um processo muito invasivo. E o que isso tem a ver com anticoncepcional? É isso que acontece com o anticoncepcional, pelo uso dele excessivo, sem você ter conhecimento. Você vai usar por muitos e muitos anos, e quando você chegar lá na sua fase adulta, madura, né, a mulher madura, depois dos 40, às vezes a menopausa vem de forma mais precoce, nós vamos falar sobre menopausa amanhã, às vezes vem de uma forma mais precoce, e aí você não consegue entender por que depois que você fez 40 anos, depois que você fez 38 anos, você não consegue mais emagrecer da forma que você emagrecia quando você tinha 20. E aí você fala assim, nossa, mas meu metabolismo é lento demais. Meu Deus, eu não como nada e não consigo emagrecer. Essa gordura que nunca mais vai acabar. Vou morrer com ela, senão eu vou ter que passar no bisturi. E aí eu te pergunto, tá, o que você fez na sua adolescência e na sua fase adulta? O que aconteceu com você? Quais foram as formas que você se cuidou? Você pensou no que eu tô falando hoje ou você não pensou? A pessoa que te orientou
te orientou da maneira melhor ou não. Então, gente, existem várias formas. Eu não sou contra nenhum tipo de uso de hormônio, pelo contrário. Quando a mulher ela entra na menopausa, vou dar um spoiler aí da aula de amanhã. Quando a mulher ela entra na menopausa, dependendo, ela vai precisar fazer reposição hormonal, entendeu? Ela vai precisar fazer reposição hormonal mesmo, porque o que acontece? O libido diminui, né? Às vezes a mulher não consegue comparecer com o marido, porque ela já não tá mais naquela disposição, fica sem paciência, aquele calor absurdo, tudo tá ruim, sabe? Parece que voltou a ter 15 anos e começou a ter o primeiro ciclo menstrual. Faz o processo inverso. E aí você fala, gente, mas parece que eu não tô conseguindo entender por que isso está acontecendo comigo. Porque mexe muito com suas emoções. E aí você fica mais ansiosa, você quer comer mais, você acaba perdendo a paciência, você não consegue dar mais constância da forma que você dava anteriormente. Você acha que você já tá velha demais para isso. Você acha que, pra que eu vou preocupar com isso agora? Deixa do jeito que tá. Entendeu? Já foi a vida inteira assim mesmo. Então, deixa, eu já tô numa fase agora que eu não vou preocupar com isso. E aí que você se engana. A mulher, quando ela chega depois dos 40, é a melhor fase, gente. Olha que legal. Se tiver filho, os filhos já estão grandes, entendeu? Os filhos já estão independentes, ela já vai ter um tempo mais para ela consegue pensar mais nela, ela vai ter talvez um tempo mais livre do que o que ela tinha quando ela tinha 30, 25 anos. Então, assim, cada faixa etária tem os seus prós e tem os seus contras. Amanhã a gente vai falar certinho sobre menopausa, mas o que eu gostaria muito de deixar bem claro para vocês hoje sobre o uso anticoncepcional é que vocês precisam ter cuidado, vocês precisam pesquisar, vocês precisam tomar uma decisão mais sábia, né? Mais assim, racional, porque provavelmente você vai ter filhos, para você não deixar que isso aconteça com seus filhos, tá? Quando eu falo disso, muitas vezes eu sou um pouco criticada e as pessoas falam, nossa, mas como que você faz? Você, no uso anticoncepcional, como que você faz? Parece que eu sou o ser do outro mundo e que todo mundo é normal. Mas, na verdade, gente, eu nunca utilizei o anticoncepcional justamente pelo fato que a minha mãe lá atrás, ela era uma das coisas que ela mais assim prezava pela questão da minha saúde e tudo mais. E quando eu entrei para essa área da nutrição e eu comecei a estudar e comecei a perceber o quão aquilo ali ia muito, o buraco é muito mais fundo, eu tomei a decisão de que não ia fazer isso. Então a gente começa a perceber que nós podemos fazer sim um sacrifício, né, entre aspas, um esforço maior para parar de utilizar aquilo que está mais fácil ali, sabe? Às vezes as pessoas não conseguem entender isso de uma forma positiva e aí os médicos vêm criticando e né, acha que essas orientações não são as mais corretas, mas eu preciso que vocês entendam, existe sim um risco e você precisa procurar saber se você se encaixa dentro dessa galera que tem um risco maior de desenvolver problemas com o uso do anticoncepcional. Emagrecimento vai estar relacionado a todos os aspectos que envolvem saúde dentro de você. Não tem como eu falar de emagrecimento sem falar sobre intestino, sem falar sobre estômago, sem falar sobre fígado. Não tem como falar sobre emagrecimento assim. Lógico, quando eu vou te prescrever uma dieta, eu não fico aqui te falando, olha, isso aqui é para o seu fígado, isso aqui é para o seu intestino, isso aqui. Não, mas eu penso em você como um todo. É por isso que existe uma consulta antes de prescrição de dieta. É por isso que eu sempre falo assim, olha, eu estou te passando um planejamento alimentar. É um plano. Você vai seguir o plano. Mas pode ser que o plano, às vezes, seja você sair daquilo ali. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem, porque você não tá vivendo dentro de uma ditadura. Você é livre e você escolheu se alimentar melhor, você escolheu ter uma qualidade de vida melhor. Então, assim, emagrecimento não é restrição alimentar. Emagrecimento é uma orientação adequada dentro do seu caso, dentro da sua história, dentro de tudo que você carrega aí
há 20, 30, 40 anos, entendeu? E agora, eu vou abrir para vocês, para perguntas. Já vi que vocês mandaram algumas coisas. Eu vou ler aqui para a gente poder falar sobre isso. Mas eu vou deixar vocês, vou abrir para vocês para perguntas e já vou adiantar o seguinte. Eu não vou me posicionar em relação a anticoncepcional bom ou ruim. Estou só vindo aqui para orientar vocês. O que vai te orientar e quem vai ter essa decisão vai ser sempre você, e você precisa ter também orientação de um médico especializado nessa área. Beleza? Vamos lá. Vamos ver o que vocês colocaram aqui. Tem tempo máximo para tomar? Dani, o que eu quero te dizer é que às vezes seria interessante você nem utilizar a via oral e nem injetável, nem adesivo, procurar outro método, tá? Tem outros métodos aí que podem auxiliar, então procure outro método. Quando o anticoncepcional é utilizado como remédio, por exemplo, eu tive que começar a tomar devido ao risco de desenvolver endometriose. Há alguma dica sobre a situação? Isadora, ontem eu falei sobre endometriose e eu expliquei até a relação do anticoncepcional para isso. Como você não foi diagnosticada com a endometriose, a gente consegue evitar a endometriose com a alimentação e com uma estratégia nutricional anti-inflamatória. Então, eu, Ariane, não utilizaria anticoncepcional como forma de prevenir endometriose, entendeu? Eu não utilizaria isso. Então, eu pesquisaria uma outra forma e trocaria uma ideia com outro profissional que tem uma visão um pouco mais, uma visão lá na frente, tá? Não estou criticando o que o seu médico fez, mas te digo que tem outras formas da gente prevenir. A prevenção é diferente do tratamento, tá? O tratamento você já foi diagnosticado. Agora, você tem um risco, você está trabalhando com a prevenção. Prevenção, eu não utilizo o anticoncepcional, tá? Assim, só para poder deixar você mais um pouco esclarecida. Toma 6 anos, geralmente sem dor de cabeça. Dani, provavelmente o seu corpo não está adaptando com esse anticoncepcional. Então tem alguma coisa errada. Se você tem algum sintoma que não é legal, dor de cabeça, cólica, qualquer coisa em relação, náusea, qualquer coisa relacionada a isso, é o seu corpo te avisando que não tá bom, não tá legal. Geralmente isso tá relacionado ao intestino, viu? É importante dar uma olhada nesse intestino aí. Eu tomo anticoncepcional desde 2013, parei em 2017 por 3 meses e engravidei. Voltei a tomar e sempre sinto dor de cabeça uma vez na semana ou mais. Tenho medo de trocar de método e engravidar. Não interferiu no meu peso, mas celulite acho que pode ser pelo anticoncepcional. Tá. Dani, tem várias formas de você não engravidar, né? Então, assim, você pode escolher outro método e você pode testar. A gente não tem como saber se vai dar certo sem tentar antes. Então, assim, no seu caso, o seu corpo tá te falando, gritando, te contando que não tá bom. Você tá sentindo dor de cabeça constante, então isso não tá legal para você. Então, é interessante você ver, porque dores, gente, é sinal de algo que não está legal, tá? Dor é uma campainha te avisando. Tomei anticoncepcional por 23 anos, parei para tentar engravidar a segunda vez e minha pele do rosto e costas ficou cheia de espinhas. Consegui tratamento com antibiótico para a pele. Voltei a tomar porque não consegui engravidar. Me arrependi com tanto celulite que deu. O cabelo caiu. Agora parei de vez de tomar e tomo probiótico para parar com anticoncepcional é vida. Lude, é vida, cara. Não tem jeito. É assim, você toma um anticoncepcional, você não conhece o seu corpo não conhece você. E o processo de inflamação, ele é muito grande. Quando vocês falam assim, mas aumentou a espinha. Cara, vamos pensar em outra forma. Se a espinha tá aparecendo, é porque tem alguma coisa errada com o seu intestino. Vocês estão entendendo, assim, o intestino... Gente, nós vamos ter que falar sobre intestino. Vamos ter que fazer uma semana só de intestino. Porque, assim, o intestino, ele é o fator principal para tudo dar certo ou dar errado. Eu falo que o intestino é o segundo cérebro. A gente consegue fazer transplante de praticamente tudo que tem no nosso corpo, mas de intestino não tem jeito.
O intestino, uma vez danificado, uma vez lesionado, ele não volta a ser o mesmo, tá? E é muito triste isso, porque a gente não pensa nisso, a gente não olha para isso, né? Não se atenta, as informações às vezes ficam muito vagas em relação a isso, e aí é a hora que o negócio desanda. Vocês sabiam que tem mulheres que às vezes não engravidam justamente por conta do intestino? Vocês sabiam que muitas vezes a candidíase, ela vem recorrente ao uso do anticoncepcional, e aí a pessoa que tem candidíase, ela desenvolve um problema intestinal e ela também pode ficar estéril? Olha só. E aí vocês falam para mim que usa anticoncepcional porque tem síndrome do ovário policístico e pode ficar sem ter como engravidar. Então, assim, é muito contraditório, porque as informações às vezes não batem. Às vezes, a falta de informação, a falta de olhar para aquilo ali de uma forma mais ampla, visando, assim, eu falo muito sobre a nutrição humanizada. É uma nutrição que você vai olhar não só o que você quer para a pessoa, você também vai olhar a necessidade que ela precisa. Você tem que respeitar o outro, entendeu? Você tem que respeitar ali o espaço do outro, respeitar a história do outro, respeitar o corpo do outro. Não é só chegar lá e falar assim, toma isso aqui, come isso aqui, que eu quero que você come, entendeu? Não é bem assim. A gente tem que ter um pouquinho mais de bom senso, tá? Em relação, Cris, a reposição hormonal, vou falar amanhã, tá? Mas a reposição hormonal é diferente do anticoncepcional. A reposição hormonal, o nome já fala, reposição. É repondo tudo que às vezes você, por conta, às vezes, até do anticoncepcional, lá atrás, né, na adolescência, na vida adulta, fez você acarretar agora. Então, assim, uma menopausa tem como ser uma coisa que não vai causar tanto estresse na mulher. Entendi, Aren. Ontem fiquei na dúvida, por isso esperei por hoje. Isadora, é o seguinte, como você estava ontem, né? Eu falei um pouquinho assim, deu para você entender. E o que eu quero te dizer é, você não tem um diagnóstico, né? Você não tem um diagnóstico. Procure uma maneira de você trabalhar com a prevenção a seu favor através dos alimentos, através da fitoterapia, sabe? É muito legal a gente trabalhar com fitoterapia em relação a isso. Trocar uma ideia com um profissional para te auxiliar a ter uma alimentação menos inflamatória. Se você já tem o risco, provavelmente é porque é genético, né? Às vezes tem caso na família, histórico familiar. A gente precisa ter essa visão. Essa visão realmente de que pode acontecer muita coisa, né? A gente está nessa terra aqui correndo risco de muita coisa, mas tem como a gente silenciar esse tipo de sintoma, de doenças, né? De sintomas. Se você sente que tem alguma coisa diferente no seu corpo e que precisa de melhora, vamos analisar essa situação de uma maneira mais ampla, né? Tive cisto hemorrágico, daí a médica sugeriu, mas como você disse, o caminho mais rápido não é o melhor, né? Bom, eu também acho que o caminho mais rápido não é o melhor. Muitas vezes é mais interessante você aproveitar o processo do que você ir direto para aquele lugar e depois ter que arcar com uma consequência muito grande, tá? O grande problema hoje do ser humano é o imediatismo, em tudo, né, na nossa vida, em tudo. Então, às vezes a gente fica muito ansioso, às vezes a gente fica desesperado, querendo os trem para ontem, mas tem que ter paciência, tem que ter cautela. Eu até falei sobre isso ontem na aula de endometriose. O segredo da endometriose é você ter paciência para o processo, tá? Pelo processo. Então, se você ainda não tem um diagnóstico, vamos trabalhar aí com um tratamento paliativo de uma maneira mais consciente, para você não ter problemas futuros. Super entendi, não perderei a live de amanhã. Bom, gente, amanhã, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai fazer essa live da menopausa. Eu sei que, assim, o meu público maior hoje não é a galera que está na menopausa, ou então que está entrando, né? Mas eu acredito que é muito importante, principalmente, eu tô falando isso agora como filha, porque é muito, muito interessante você ter o conhecimento do que está acontecendo,
para você poder auxiliar outra pessoa, sabe? Então, assim, convivendo com a minha mãe e percebendo tudo que ela tem passado, justamente por essa fase, fica muito mais fácil você acompanhar e você, principalmente, apoiar. Porque a menopausa, ela tá ali, mexe com a questão hormonal e também mexe com as nossas emoções. Então, isso acaba interferindo, assim, diretamente na nossa autoestima, na nossa disposição, nas nossas relações pessoais, né? Então, é interessante todo esse conhecimento, não só para emagrecimento, mas também para convívio, né? Questão de respeitar a fase que o outro está. O homem também tem a fase dele, mas isso aqui não vem ao caso agora, mas é interessante vocês terem esse conhecimento. A gente, às vezes, acaba achando que nunca vai chegar lá, né? Então, são etapas. Então, hoje eu tenho 28 anos, daqui 10 anos eu vou ter 38 e daqui 20 anos eu vou ter 48. Então, assim, o que eu quero para mim hoje é construir uma qualidade de vida para chegar lá na frente, para chegar lá na idade que a minha mãe tem hoje, de uma forma melhor do que o que ela está vivendo. Porque, infelizmente, ela não conseguiu viver da maneira que eu estou construindo hoje. Por isso é importante a gente pensar em atividade física, a gente pensar em uma alimentação de qualidade, a gente pensar em hábitos mais saudáveis, né? Não só pela questão estética. A estética é ótimo. É muito bom você poder escolher uma roupa, vestir, se sentir bonita, se sentir confiante, né? Mas é interessante, assim, que a gente tenha tudo isso muito bem resolvido. Lude, você, minha filha, é minha inspiração. Para quem não sabe, a Lude é minha paciente. Então, assim, é muito bom a gente ver pessoas que se cuidam, que têm hoje uma qualidade de vida muito melhor do que o que tinham lá atrás, justamente por essa consciência, por ter aprendido isso aí. E com certeza eu quero chegar nos meus 41 tão bem como você, tá? Meninas, se vocês tiverem mais alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar, mas o assunto de hoje era exatamente esse. Eu espero poder ter ajudado e esclarecido o que precisava. Para quem não assistiu a aula de ontem, tá? Vocês podem principalmente fazer o cadastro. Vou deixar o cadastro lá nos meus stories. Façam o cadastro para vocês poderem receber o e-mail. E essas aulas também vou tentar disponibilizar para todo mundo. Beleza? Valeu demais. Ó, Luz, você tem fã-clube aqui, cara. A Luz também é minha inspiração. Luz, estamos juntos. Eu aprendo muito mais com vocês do que vocês possam imaginar. Aprendo muito, 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 muito. Acho que a gente tem muito mais a aprender, né? Compartilhar do que de fato saber. E é isso. Valeu, gente. Boa noite. Boa quinta, quase sexta, véspera de feriado. Então, hoje a gente já tá com cara de sexta-feira, né? E é isso. Tamo junto. Beijo. Amanhã tem falando sobre menopausa. Por favor, chamem a galera. Chama todo mundo para poder participar. Eu tô fazendo uma entrega muito grande nessa semana, assim, estudando demais para poder passar da melhor forma para vocês, de uma maneira acessível, né? Porque também não adianta eu vir aqui e achar que eu tô conversando com outros nutricionistas. Então, vamos falar sobre menopausa. Espero vocês. Quem não fez o cadastro lá para receber o e-mail com os e-books, faça o cadastro, porque vocês só vão receber o material através do e-mail, beleza? Não adianta me mandar mensagem, porque eu não vou mandar nada para ninguém. Quem está fazendo isso é a minha equipe, vai mandar tudo isso através de e-mail. Então, faz o cadastro lá, beleza? Beijo!